Bora lá. Vamos lá, meninos. Então, sistema excretor aí agora. E aí, o que vai acontecer aqui agora? Sistema excretor, né? Sistema excretor humano. E aí, primeiro isso aqui, funções do sistema excretor, na fisiologia nossa aí. Sistema excretor, a primeira função dele, a eliminação de substâncias tóxicas, excretas nitrogenadas, né? Você vai ver comigo daqui a pouquinho que vai ser a amônia, vai ser, né, o ácido úrico e vai ser a ureia. Essas são as três substâncias que os animais excretam e jogam fora, né? Lembrando que excreção acontece só com animal. Com animal e com protozoário, né? E algumas bactérias, seres procariontes também podem fazer, mas geralmente é o que? Animal e protozoário. Alga, fungo, planta, principalmente planta, não faz excreção. O que elas fazem? A produção de substância tóxica é armazenada dentro das células da planta. E aí é armazenado principalmente, né, nas células epidérmicas, nas células epiteliais da planta, nas células da epiderme da planta. Inclusive, quando a substância é tóxica, ela é calcificada, forma um cristal dentro das células da planta, né? E formando esse cristal, o que acontece aí? Ela é mineralizada com cálcio, né? Forma, né, o oxalato de cálcio e forma também, né, o carbonato de cálcio. E aí forma uns cristalzinhos dentro da o quê? Da célula. As células onde formam esses cristais são chamadas de células secretoras e também são chamadas aí o quê, né? De bolsas secretoras. Então, no caso da planta, né, ela não joga para fora a substância tóxica, ela armazena na forma calcificada e aí essa substância perde a sua capacidade tóxica e não atrapalha o metabolismo do que da planta. Agora, animal não, o animal vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer o sistema excretor, ele vai fazer a excreção. Lembrando que eu já te falei, né? O que é excreção? É a eliminação de substância tóxica, né? E aí a primeira função do sistema excretor aqui, ó, eliminação das substâncias tóxicas. E o que acontece aí? Vai ser importante porque, né, elas são solúveis, geralmente são solúveis em água. Isso atrapalha o metabolismo e mata o animal e o protozoário. Só falando que o protozoário, como é que é a excreção do protozoário? Ele não tem sistema excretor, né? Protozoário, quinidário, né? Plateuminto, nemateuminto, até nemateuminto, o sistema excretor é ausente. Aliás, minto, né? Porífero e quinidário, sistema excretor ausente. Então, é protozoário, quinidário, né? E porífero, o sistema excretor é ausente. Aí, quando o sistema excretor é ausente, o que vai acontecer? A excreção é feita por difusão. As substâncias tóxicas saem de onde tem muito, que é dentro do animal, e vai para o ambiente, que tem pouco, que no caso deles é um ambiente aquático, né? E aí desloca a substância para a água e desintoxica o animal. A partir de plateuminto, já passa a ter estrutura excretora. Plateuminto vai ter a célula flama, que é a estrutura excretora. Nemateuminto vai ter as células em H, tubos em H, que é uma estrutura excretora. Nos anelídeos é o nefrídeo. Nos moluscos vai ser os metanefrídeos, né? Artrópode é uma festa, né? Cada um tem a sua própria estrutura excretora. No caso dos insetos, vai ser os túbulos de Malpighi. No caso dos crustáceos, vai ser as glândulas verdes ou antenais. No caso, por exemplo, dos aracnídeos, são as glândulas coxais. E depois, você tem o quê? Né? Os quilópodes, diplópodes, que também é túbulo de Malpighi. Então, nos artrópodes é muita coisa, né? Inseto, né? Túbulo de Malpighi, crustáceo, glândulas verdes ou antenais, aracnídeos, glândulas coxais, e nos quilópodes, diplópodes, volta o túbulo de Malpighi, né? Equinoderma, excreção através do sistema ambulacrário, que é um conjunto de canais que pega a substância tóxica e joga fora. Nos equinodermos, lá, ouriço do mar, né, estrela do mar, o sistema ambulacrário, ele vai fazer bem mais só que excreção, ele faz tudo no animal. Desde locomoção até o que? Liberação de gameta para reprodução. Tudo certo, né? E aí, quando chega o que? Já o que? Cordados, nós já vamos ter isso aqui, ó, a formação de rim.
E aí já tem uma estrutura toda específica que é o rim para fazer a excreção. Inclusive, a gente vai falar muito do rim daqui a pouco e vai falar da estrutura que constitui o rim, né, dos animais, dos cordados em si, principalmente o rim humano. Aí eu vou falar, quando eu falar do rim lá para frente, eu falo mais da classificação para nós aí. Então, o rim vai surgir mesmo em cordados, né? É uma estrutura bacana aí para fazer excreção. Então, o sistema excretor, a primeira função dele, excreção, eliminação de substância tóxica. Ah, e lembra que excreção é jogar fora a substância tóxica, é xixi. Aí tem a secreção em animal, que significa substância útil. É que vai ser útil, um hormônio, por exemplo, suor, lágrima. Isso tudo é secreção. E tem também a excrementação, que é o cocô, o cocôzão, que é a eliminação de resíduos alimentares, que a gente já viu. Então, não confundir excreção, secreção e excreção, não, porque são três coisas, fisiologicamente falando, totalmente diferentes. Então, vamos focar aqui na excreção nossa aqui. Ó. Outra função do sistema excretor, ó, importantíssimo, osmorregulação, controle hídrico. O que é essa osmorregulação, controle hídrico? É que controla aí o quê? A quantidade de água dentro do corpo do animal. Então, vai controlar a quantidade de água presente aí no quê? No corpo do animal, que vai ser importante para ele aí. Fechou? Então, ela vai ser o quê? Importante aí para isso. E isso vai ser muito importante também, né, para os animais que são aquáticos, né? Vai ser importante. E também para a gente, né? Porque se perder muita água aqui, vai ter o quê? Problema de desidratação. Outra função do sistema excretor, ó, é a secreção ativa. O que é secreção ativa? Eliminação de substância em excesso. Então, tudo que você ingere em excesso, o que acontece? O sistema excretor vai jogar fora. Tomou muito refrigerante com corante, vai jogar fora. Tomou muito medicamento, vai jogar fora. Tomou, por exemplo, aí, sei lá, contraste para fazer algum exame, vai jogar fora. Por isso que isso muda a cor da urina. Porque tudo que está em excesso joga fora. Tomou muita vitamina hidrossolúvel, vitamina C, a parte que tem que ficar, fica. A parte que é dissolvida, joga fora. Tomou muito o quê? Complexo B, vitaminas do complexo B, vai absorver. Mas o excesso joga fora. Então, tudo vai ser jogado fora se tiver em excesso. Outra coisa que joga fora também são substâncias químicas que não pertencem ao organismo. Então, tudo que não for seu, joga fora. Então, é daí, por isso que a urina vai ser um veículo importantíssimo para o doping. Vai ser um processo importantíssimo para a dopagem. Por que vai ser um processo importantíssimo para a dopagem? Porque o que vai acontecer? Com a formação da urina, o que vai permitir aí? Vai permitir que se perceba as substâncias que estão em o quê? Que não fazem parte de você e que são importantes aí para a identificação. Né? No caso de atletas, por exemplo, tudo que usar, né, hormônio que usou, que não faz parte, por exemplo, o EPO. O EPO é eritropoetina. É o hormônio produzido pelo rim que estimula a produção de hemácia. Se usou isso, né, e se está em quantidade acima do permitido, ou se é sintético, isso é eliminado pela urina. Né? Então, você dá para perceber. Usou creatina, que é o que era um suplemento, hoje não pode mais, também percebe. Então, usou drogas recreacionais, né? Maconha, cocaína, heroína, né? Êxtase, bala, cristal, ox, usou tudo isso, vai acusar na urina. Por quê? Porque não faz parte do seu organismo. O que o sistema excretor faz? A secreção ativa, e a secreção ativa joga isso para fora do organismo. Fechou? Então, a secreção ativa aqui vai ser importante. Ó. Elimina tudo que está em excesso e também elimina aquilo que não faz parte do seu organismo aí. Fechou? Beleza. Outra coisa agora importante, ó. O sistema excretor também, ele vai ser responsável por quem? Pela homeostase. Então, vai ser responsável aí pelo equilíbrio fisiológico interno. Então, o que acontece? Ó, como o sistema excretor joga tudo que está em excesso fora, como o sistema excretor controla a quantidade de água que tem em você, como o sistema excretor elimina substância tóxica, ele controla o funcionamento de todo o organismo. Então, ele controla, né, as condições ideais do organismo. E aí, o que acontece?
E isso leva o que? A homeostase, que é o equilíbrio o quê? Dos sistemas, né? Que é o equilíbrio dos sistemas internos que nós temos aí. Agora, para fazer a homeostase, são 3 sistemas que fazem isso. Quais são os 3 sistemas que são responsáveis pela homeostase? É o sistema excretor, que a gente está estudando aqui agora. Vai ser o sistema nervoso, que a gente vai estudar daqui a pouco, mais para frente. Ele vai ser importante para esse tipo de controle, né? Através dos impulsos nervosos. E aí você tem um sistema nervoso o quê? Autônomo, né? Simpático, parasimpático. Você tem um sistema voluntário que vai controlar tudo aí. Então, ele vai fazer homeostase. E tem um terceiro sistema também que faz homeostase, que é o sistema endócrino, que é o sistema hormonal. O sistema endócrino hormonal, ele também vai fazer esse gerenciamento de equilíbrio, né, através dos hormônios. Lembrando que o sistema nervoso vai fazer um controle rápido, né, muito mais rápido, porque o impulso nervoso é elétrico, e o sistema endócrino ele vai fazer um controle mais o quê? Um sistema de controle mais lento, um sistema o quê? De controle assim, mais duradouro, de maior persistência. Porque o controle feito pelo sistema hormonal endócrino é feito por hormônio. E o que são hormônios? São substâncias químicas de controle. Né? Então ele vai fazer esse aspecto aí positivo também. Ó. O sistema químico aí, que é um pouco mais duradouro, né, do que o impulso elétrico, porque ele é mais lento. Né? Lembrando que os hormônios vão ser transmitidos através de quem? Vão ser transportados, né? E vão atuar nos órgãos através do sistema circulatório. Por isso que chama endócrino, porque vem de glândula endócrina, que não tem tubo para eliminar a secreção. A secreção é transportada pelo sangue e que vai fazer a sua função de controle aí. Então, beleza. Ó, sistema excretor, a excreção vai ser o quê? Né? Uma das funções, osmorregulação outra, secreção ativa outra, homeostase outra. Agora aqui os órgãos do sistema excretor. Ó. Primeiro órgão aqui ó, do sistema excretor é o rim. Saindo do rim você tem o ureter. O ureter vai desembocar na bexiga. E da bexiga aqui para o meio externo ó, você tem a uretra. Então fazendo parte do sistema excretor você tem o rim, né, os 2 rins, direito e esquerdo, são órgãos pares. Você tem os 2 ureteres, ó, que são tubos que desembocam do rim. Eles vão o quê, né? Conectar a bexiga, que é o órgão armazenador aqui do sistema excretor, e a bexiga tem um tubo aqui embaixo, ó, que é a uretra, né? Então tá tudo certo aí. Sobre o rim, a gente tem essa glândula aqui, ó, chamada suprarrenal, que faz parte do sistema endócrino. É chamada de suprarrenal ou adrenal. Então é uma glândula aqui, ó, que compõe a formação aí do sistema endócrino. Fechou? Agora isso aqui que é importante, ó, que cai direto no Enem. Tendo conectado ao rim, que o rim vai ser conectado ao sistema o quê? Circulatório. O que você tem aqui, ó? A artéria, né, que vai irrigar o rim. Essa artéria é chamada de artéria, né? É um ramo da artéria aorta. A artéria aorta que vai para os rins, né? Os 2, é chamado de artéria renal. O que é essa artéria que vai transportar? Sangue arterial. Porque ela está saindo do coração, né? Partindo do ventrículo esquerdo do coração. Então, dentro dela tem sangue arterial. O que é sangue arterial? É rico em O2, oxigênio. Vai ser rico também em nutriente, porque o papel da artéria é irrigar os órgãos. Só que ela é rica também em excreta nitrogenada. É a artéria renal que vai levar para os rins o sangue que vai ser filtrado. A função do rim é filtrar o sangue, é tirar todas as o quê? Né? Substâncias tóxicas presentes no sangue. Tudo que está em excesso, a água que está em excesso, tudo que está em excesso que não faz parte de você vai ser filtrado aqui no rim, vai ser o quê, né? A partir da filtragem do sangue formar a urina vai ser transportada aqui, depois que ela foi formada, ó, ela é transportada do rim pelos ureteres, jogado aqui dentro da bexiga, e a bexiga joga isso aqui para fora do quê? Do organismo, através da uretra, para o meio o quê? Externo. Fechou? Agora isso aqui, ó. Então a artéria renal, ela vai ser o quê? Transportar sangue arterial. E esse sangue arterial, quais são as características dele aqui na artéria
A artéria, o que vai acontecer? Renal, o que vai acontecer com ela? Ela é rica em o quê? Ela vai ser rica em oxigênio, sangue arterial, rico em oxigênio, rico em nutrientes e rico também em excreta nitrogenada. Tem muita o que? Excreta nitrogenada aí. Então o rim vem aqui, filtra isso e elimina para jogar o quê? Para fora. Fechou? Agora isso aqui, ó, como o sangue foi filtrado aqui no rim, o sangue não pode ficar no rim, ele tem que circular pelo corpo inteiro. Quem que vem aqui e drena o sangue purificado do rim e devolve para o corpo? É a veia renal. Ó. Então, qual que é a função da veia renal aqui? Ela vai o quê? Drenar o sangue o quê? Filtrado, limpo do rim e devolver para o sistema circulatório e para o corpo. Isso volta para o coração para ser bombeado limpinho de novo para o corpo. Então, quem drena o sangue limpo aqui, depois que formou a urina, é a veia renal. E a veia renal, o que ela vai transportar aqui? Que tipo de sangue tem aqui? Sangue venoso. O que vai ser o sangue venoso aqui? Pobre em oxigênio. Vai ser um sangue pobre em nutrientes, né? Porque o rim vai pegar os nutrientes para nutrir e se manter, né? Ativo. E também vai ser pobre em excreta nitrogenada. Vai ser pobre em substância tóxica, porque ele foi filtrado e purificado. Então, aqui na artéria renal, sangue arterial, com alta concentração de excreta nitrogenada, porque ele vai ser filtrado. Tem muita gente que confunde, né? Acha que alta concentração de excreta nitrogenada está aqui na veia renal. Mentira, tá é na artéria. Por isso que a artéria está jogando sangue aqui para ser filtrado. Já na veia renal, o que você tem? Sangue venoso. É pobre em oxigênio, é pobre em nutrientes. E também o que? Está limpo o sangue. Ó. O sangue vai ser pobre em excreta nitrogenada. Para ser devolvido ao corpo, ao coração e aí circular novamente. Lembrando que a veia renal vai desembocar na veia cava inferior, que desemboca no coração, lá no átrio direito. E a artéria renal, ela vem da artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo, lá do coração. Fechou? Então tá tudo certo aí, ó. Então esses aí são os órgãos que compõem o sistema excretor nosso, ó. Bonitinho, tudo top, lindo, maravilhoso. E essa artéria ilíaca aqui, ó, é um ramo da artéria aorta que vai irrigar o quadril. Ela que vai irrigar o quê, né? A bacia pélvica e toda o quê? Todos os membros inferiores aí o quê do nosso organismo, levando sangue arterial oxigenado, né? Todo aí o quê certinho. Fechou, meninos? Então tá top aí, ó. Deixa eu dar uma acelerada aqui que parece que já indicou aqui, ó, que a gente só tem 7 minutos de aula. Agora isso aqui, ó. Ciclo da ornitina ou da citrulina. O que é esse ciclo aqui? Ó? É o ciclo onde vai formar as excretas nitrogenadas. Ó. Vai formar amônia, ureia, ácido úrico. Deixa eu falar um pouquinho dessa amônia aqui. Ó. O que vai ser a amônia? Ela é uma substância, né, tóxica, extremamente tóxica, muito tóxica e solúvel. Muito solúvel. Quem excreta isso, ó, são os animais que são aquáticos. Eu falei para você, ó, quem vai excretar isso aqui com facilidade e não morrer vai ser protozoário, porífero, quinidário, né? Plateuminto ainda excreta e nemateumito também excreta. Mas ele já tem umas outras adaptações porque eles já estão no ambiente terrestre. Mas preferencialmente quem excreta amônia é indivíduo de ambiente aquático. Agora a ureia. O que é a ureia? É uma excreta nitrogenada também, que é justamente formada aqui pelo ciclo da ornitina. Né? Vai formar a ureia aqui. Você vai ver daqui a pouco, eu vou te mostrar. Mas a ureia, característica dessa ureia, que é de nós, mamíferos, a principal excreta nitrogenada. É isso aqui que a gente vai encontrar lá na nossa urina, nosso xixizão. Essa ureia, o que acontece? Ó? Tóxica, mas é infinitamente menos tóxica do que o quê? A amônia. E continua extremamente solúvel. Então, quando excreta a ureia, ela é muito solúvel, mas é infinitamente menos tóxica. Então, precisa de um pouquinho só de água para jogar essa ureia fora. Então, os animais que excretam ureia podem ser aquáticos, mas já pode ser terrestre. Nosso caso humano. Por isso que o nosso xixi é o que? É líquido. Por que ele é líquido? Por que a urina tem água? Para dissolver essa ureia aqui, ó, para que ela possa ser dissolvida e que para ela o quê, né, possa ser eliminada sem intoxicar a gente. Só que como ela é o quê? Muito solúvel e menos tóxica do que a amônia, precisa só de um pouquinho d'água. Então a gente, quando excreta a ureia, a gente não desidrata justamente pelas características que ela tem.
E a última excreta nitrogenada, ó, vai ser justamente quem? O ácido úrico. E aí, quem é o cara aqui, o ácido úrico aqui? Ó? Ele vai ser uma substância com características muito particulares. O ácido úrico, ele é o quê? Sólido. Então, ele é um cristal. Além de ser sólido e ser um cristal, o que vai acontecer com esse ácido úrico? Ele vai ser, nesse ácido úrico, ele é o quê? Insolúvel. Ele não se dissolve em água. Não precisa de água para eliminar ele. E por ele ser insolúvel, ele é atóxico. Então, ele não intoxica. Então, esse ácido úrico aqui vai ser importante, ó, a característica dele, sólido, insolúvel e atóxico. E aí, o que vai acontecer? Isso aqui vai o que ser importante para animais que vivem em ambiente terrestre. Exclusivamente terrestre. Né? Como, por exemplo, o que? Réptil, ave, os insetos, todos eles excretam ácido úrico. Por quê? O ácido úrico, ele não precisa de água para ser eliminado. Por isso que o cara pode viver no deserto, por exemplo, e não desidratar. Como ele não usa água, como é que elimina esse ácido úrico? Ele é eliminado junto com quem? Com as fezes. Vai ser eliminado junto com as fezes através do quê? Do tubo digestório. Então, o que acontece? Né? Recolhe o ácido úrico, os animais, né? Joga, mistura junto com as fezes e joga junto com as fezes. Então, quem excreta ácido úrico não faz xixi. Então, ele economiza muita água. Por isso que eu estou te falando que eles são animais de ambiente terrestre e pode ser de ambiente terrestre seco. Porque o quê? Não vai desperdiçar água. Como é que chama animais que excretam amônia? Amoniotélicos. Como é que chama animais que excretam a ureia? Ureotélicos. Como é que chama animais que excretam ácido úrico? São chamados de uricotélicos. Então, essas são as excretas nitrogenadas. Como é que formam as excretas nitrogenadas? A partir do metabolismo das proteínas, quando produz aminoácido. A partir dos ácidos nucleicos, quando produz base nitrogenada. Aí ela sofre um negócio chamado de desaminação, liberação de amina. E aí essa amina, ela vai formar, né, a amônia, a ureia e o ácido úrico. E aí essas substâncias, como são tóxicas, são básicas e tóxicas, né, isso muda o pH do sangue, isso provoca, né, o que a gente chama de alcalose. Então tem que ter o sistema excretor para jogar fora. Fechou, meninos? Então tá aí. Agora, vamos ver aqui. Agora vamos tirar as dúvidas. Tem alguma dúvida sobre isso aí? Que aqui está marcando para mim que falta menos de 1 minuto para encerrar. Alguma dúvida sobre essa parada aí? Não, professor. Não. Então, um abraço para vocês, um beijão. E aí, o que acontece? A gente vai continuar na próxima aula. Fechou? Fechou. Então, um beijo, um abraço, com Deus. Até a próxima aí. Terça-feira a gente tá firme de novo. Fechou? Fechou. Até. Então, até. Um abraço. Pronto. Com Deus. Um beijo também. Ô, Tino, fala pro Charu assistir a aula, aquele vagabundo.